Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um episódio, o segundo episódio do Jurídico Diz Que Pode. Eu estou aqui nessa mesa, nessa bancada maravilhosa, acompanhada dos meus amigos, a Patrícia, o Leandro, a Soraya. E hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, né, gente? No episódio anterior, aliás, quem não viu, por favor, volta lá atrás, entra lá no nosso canal e aproveitando, olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ler, porque eu vou aprender isso na marra, fazer, e estamos aqui, quem faz ao vivo, não é? Então, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e avise os amigos e os inimigos também, tá? Porque os nossos episódios vai estar ao ar toda quinta-feira, às 19 horas, então vocês não percam. E hoje, como eu disse, nós vamos dar continuidade, porque assunto de condomínio não acaba nunca, né? Não tem jeito, sempre tem uma história e hoje nós vamos rechear, né, o podcast hoje com histórias mais apimentadas do que os nossos clientes, os nossos condôminos, que são muito criativos, né? Fazem cada coisa que, meu Deus do céu, só essa semana a gente tem vários exemplos, né, Leandro? Eu tenho exemplo quase todo dia nessa área quase todo dia. E coisa que parece mentira, né? Coisa que parece mentira. Então, e hoje a gente vai falar do quê? De regras, né? Muito embora tem muitos condomínios que difícil de entender, né? Que para viver em condomínio, foi o que a gente falou no episódio anterior, as pessoas precisam saber, né? Entender que não é só chegar num condomínio, ver que é tudo muito lindo, tem uma área de lazer maravilhosa, tudo, mas as pessoas precisam entender que existem regras, né? Para você viver em harmonia, né? Numa coletividade, você não pode pensar só em si, você tem que pensar no outro. E muitas pessoas têm dificuldade disso, né? Não sei se vocês lembram, a doutora Laine falou, né? Que ela tem um problema, né? Muito grave, com muita sensibilidade, com barulho, né? Se ela morasse num apartamento muito barulhento, nossa, ia dar maior confusão. Então, mas tem que respeitar. Ela teve uma decisão muito sábia, né? Ela saiu, ela falou, gente, isso não é para mim. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? Infelizmente. Então, aquela questão de você, vou entrar num condomínio, como é que funciona? Nunca morei, né? Sempre morei em casa. O que precisa? O que eu preciso saber, né? Para começar numa vida condominial, né? Então, o que a gente sempre alerta, né? Acho que foi no episódio anterior, que foi até o Robson que falou. Não falou isso? Olha, ninguém pensa quando vai comprar um apartamento, fala assim, deixa eu ver a convenção, deixa eu ver o regulamento, vamos ver o que ele fala aqui, se o meu cachorro pode andar na área comum, se... No colo nem se fala, né? Isso já está pacificado, né? Mas tem... Existem muitos condomínios que proíbem, que exigem que carregue. Você imagina um Golden no colo, né? Ainda traz, né? Tem muita convenção que traz regimento. Exatamente, né? Exatamente. E as pessoas obedecem, por quê? Por falta de conhecimento. Exato. Que absurdo. Você imagina, a pessoa às vezes não tem uma estrutura física para descer com um cachorro grande. É um absurdo, mas acontece e não acontece poucas vezes. Então, o que a gente tem que pensar, né? Existe um regramento básico, que é a lei, né? O Código Civil que norteia, né? A Constituição Federal. E quando a gente vai para dentro do condomínio, nós temos o quê? A Convenção do Condomínio, que normalmente faz muita reflexão, reproduz muitos artigos, né, do que está na legislação. Muitas vezes é um copia e cola, né? Isso. Somente quando é entregue pelas construtoras, eles fazem aquele combo. Padrãozão. É o padrão. Nossa, chega a assustar algumas convenções que a gente vê. Exato. Você fala assim, gente, não tem nada a ver, né, com o condomínio. Por isso que tem que ser muito... bem elaborada com os itens que o condomínio tem. Exato, tem que ser artesanal mesmo, né? Tem que estar adequado à realidade daquele condomínio, né? Então, nós temos a convenção e o regulamento interno. O regulamento interno, o que ele é? Ele vai descrever ali, por isso que fala que é mais artesanal ainda, que vai estar de acordo com a realidade daquele condomínio, né? O que eles precisam mais. Tem condomínios que tem pessoas mais idosas, tem muito mais criança. Então, eu acho que tem que ter esse olhar. E aí, lógico, o jurídico vai fazer essa análise para cada condomínio para poder entender isso e adequar melhor. E por quê? Quanto mais uma convenção estiver atualizada, quanto mais o regulamento interno tiver de acordo com a vontade da maioria, aí sim nós vamos poder evitar ou minimizar alguns problemas. Exato. Alguém aqui se arrisca a dizer quais são os maiores problemas que o condomínio tem? Antes até de gente entrar nisso, porque agora que entra nisso começa a polêmica, né? Então, assim, agora vai pegar fogo no parquinho, como diz a Soraya.
Então, pessoal, só para lembrar, meu nome é Leandro Bolsonaro, atuo com direito condominial já há alguns anos, sou proprietário e sócio do escritório Bolsonaro Advocacia Empresarial e Condominial. Então, antes de entrar nisso, só para fazer um complemento nessas regras, nesse regramento que a Cláudia falou, né? Decisões de assembleia também precisam ser cumpridas. Né? Então, Sim. assim, você tem a legislação, a convenção não pode contrariar a legislação, a legislação, o regimento não pode contrariar a convenção, e as decisões de assembleia têm validade, têm que ser respeitadas e não pode contrariar nenhum desses que eu já falei. Exatamente. Então, são regras que precisam ser colocadas, observando sempre lá o direito da dignidade, o direito da dignidade da pessoa humana, direito à privacidade, enfim. E é isso. Eu acho que agora a gente até consegue entrar nessa parte polêmica, que daí vão ter vários casos que nós vamos trazer aqui. Então, né, vamos começar pela doutora Soraya. Soraya, né? Claro, Soraya se apresenta. Muito feliz mais uma vez de estar agora efetivamente participando do segundo episódio, que a gente só deu uma palhinha, Na verdade, ainda uma fugidinha, né? Se apresentamos, né? Nós fomos aqui laçadas. Brilhantou o primeiro episódio. Opa, né? que bacana. Mas é isso aí. Meu nome é Soraya Moço, aqui de São Paulo, na capital, também atuando na área de condomínios, imobiliário. Mas você já trouxe, Cláudia, tantas informações na abertura que eu não sei nem exatamente por onde, porque como o Robson falou no episódio passado, as pessoas talvez não tenham essa preocupação de buscar convenção, de buscar regimento, talvez não seja exigir que saiba de Constituição, de Código Civil, não seja da pessoa a gente exigir que ela saiba, mas a convenção. Mas ainda me falta entender que eu acho que tenho a sensação, e acho que isso acaba acontecendo mesmo, as pessoas não têm a informação de que elas precisam ter a informação. Não tem curiosidade, né? Curiosidade e instrução. Então, talvez até também mais uma razão da gente estar aqui nesse podcast, levando o conhecimento para todo mundo, disseminando as informações necessárias para melhor viver em harmonia, mas esse impulso, como um inquilino que chega. Raramente o síndico vai lá recepcioná-lo, tá aqui, essa é a convenção, você precisa dar uma regimento lidinha, interno, pequenininho, você você dá uma lidinha, né? E até parece que ele vai ler, né? Ninguém lê, nem os moradores leem. É uma falta de cultura, eu vejo como uma falta de cultura. Sim. Há pouco tempo fui fazer uma assessoria e aí tinha um contrato e fui pedir o regimento interno de uma sala comercial. E me responderam assim, mas é raro, por que você está pedindo? Então, realmente é algo que a gente se depara no cotidiano. Chama até atenção, né? Chama atenção, mas nós estamos no ramo, né? Isso. Nós atuamos com o direito, a gente entende essa necessidade. Um leigo, ou uma pessoa que está numa área totalmente diversa, não tem esse impulso. Então, a importância de passar a ter isso como uma forma de cultura, eu acho que é necessário. E vai partir de quem recepciona, que é o síndico, como um empregado novo que chega na empresa, ele tem lá o procedimento. Precisa fazer a apresentação da empresa, dos setores, do que funciona o próprio regimento interno. E Na assim verdade, acaba sendo um compliance, né? Se os condomínios adotassem isso como regra, nossa, seria excelente. Então, vamos plantar aqui uma sementinha. Pronto. A questão é que não é uma obrigação legal do síndico. E daí a gente tem que ir lá, a gente encontra isso nos síndicos, como eu falei no outro episódio, que tem a vocação, no síndico que tem o senso da responsabilidade, do papel dele na sociedade, que vai além ali só do condomínio dele, né? Então é uma questão de cultura, e cultura é devagarzinho, e devagarzinho. É aos pouquinhos, né? É o síndico que gosta dessa profissão, porque tem Exato. Síndico que só tá nesse cargo de síndico para poder ter Às vezes a cota isenção, condominial ou isenta. ou a remuneração, às vezes Exatamente. Patrícia, aproveitando que você já começou aqui, por favor, se apresenta aí pro pessoal e fala um pouquinho da sua vivência com o condomínio aí pra gente. Bom, meu nome é Patrícia Rocha, sou proprietária do escritório Patrícia R. Alves e a minha vivência de condomínio é referente à cobrança de inadimplência, que é alta. Tem condomínios que deixam passar por 1, 2 anos e só na cobrança, né, ali amigável. Aí quando tá prescrevendo, nossa, tem que entrar com ação judicial. Aí quer correr, mas assim, uma ação judicial, ela não é da noite pro dia que você consegue citar, intimar. Muitos juízes ainda buscam primeiro os bens particulares para depois ir para a unidade, porque ela é própria de quem? Por isso que no outro episódio eu disse, quando você for querer mudar para um condomínio, pense que você tem mensalmente a cota condominial. É um valor a mais
dentro do seu orçamento. E puxando esse gancho da inadimplência, né, que a Patrícia muito bem falou, é tão engraçado isso que a gente fala que o óbvio precisa ser dito, né? Sempre. Uma amiga falou isso pra mim, porque a gente começa a fazer nas redes sociais alguns vídeos, gente, parece tão bobo, né? Falou, Cláudia, mas tem muita gente que não sabe. Né? Deixa eu dar um exemplo disso. Fala. Eu tava essa semana em um condomínio e eu fui lá na placa da piscina, tinha um desenho de uma plaquinha de um menino fazendo xixi na piscina com, ó, não faça isso. O óbvio precisa ser Ai, dito. Senhor. Sim. Gente, isso chega a ser irritante, é né? o desenho, né? Tem Se que a pessoa desenhar não pra sabe pessoa ler, não entender. entende, Exato. então desenha, coloca o desenho. Inclusive, eu tô com um projeto que eu tô trabalhando, vai demorar um pouquinho, porque realmente é trabalhoso, de fazer um regulamento interno com Visual Law. Ó, muito legal. Porque aí, gente, é realmente desenhar para a pessoa entender a regra. Porque às vezes, você imagina pegar um regulamento, aquilo que você falou, folhas e folhas, páginas e páginas, um monte. Eu peguei um regulamento com 180 Sim. artigos. Nossa, Quem que vai ler aquilo? Então vamos converter. Vamos converter. Entendeu? Ou quer que desenhe? Entendeu? Ou quer que desenhe, Então, já que você exatamente. falou do Visual Law, o que é o Visual Law para quem não é advogado e não conhece É isso? verdade. Então, um mecanismo de trazer uma comunicação mais fácil, tanto para o morador, e ajuda, é uma ferramenta excelente para o síndico, porque ele vai economizar um tempo absurdo em ter que explicar regras, porque vai estar ali ilustrado para que o morador entenda, é assim, tá, entendi. entendi Então, melhor. Você entendeu? Então é assim, não é um desenho qualquer, é você reproduzir aquela regra através de uma ilustração. Porque a pessoa, quanto ela vai gastar de energia para bater os olhos numa figura e entender aquela mensagem, do que ela ler um artigo cansativo e às vezes com palavras difíceis. Gente, não tem juridiquês mesmo, a gente tem que fugir disso. Tem que fugir, a gente tem que trazer facilidade, porque isso acaba sendo uma consequência de você ter uma harmonia, uma convivência melhor dentro do condomínio, quando as pessoas entendem o papel de cada um dentro do condomínio, né? Então, e dentro disso, é isso que eu vou jogar aqui na mesa pra gente discutir. A Patrícia acabou já jogando, que a gente fala que os 5 Cs, que são os maiores Principais, problemas, né? Que o síndico tem dentro de um condomínio. Quem se arrisca aí a falar? Ela já falou, o C aqui não é inadimplência, mas é o calote. O calote, O calote tá bom. existe, né? Não tem condomínio que não tenha isso, né? Difícil. Eu falei da plaquinha do desenho da criança ali, eu já falei o segundo aí, talvez seja criança. Calote, né? criança. Outro ser. problema? Carro. Carro, Cano. cano, exatamente. Quem mais? Alguém falou cachorro? Cachorro ainda Ainda não. não. Então, cachorro. Cachorro. Então, você vê, né? É que agora é novo o cachorro, né? A área lá do pet. Né? Tem muitos condomínios, né? Que Já já criando estão essa área isso. pet. Inclusive, essa semana teve um problema. Olha, problema. É o que mais tem. Sabe o que eu acho que falta, gente? De verdade, né? Eu acho que o bom senso, como tá faltando bom senso, tá faltando empatia das pessoas, né? Porque elas veem que ela tá fazendo uma coisa errada e se revolta com aquilo como se o resto do mundo tivesse culpa, né? Nós tivemos uma reclamação, ninguém cria a regra à toa. Você sabe que a sujeira do seu pet você tem que recolher. Sim. Certo? Então você fala 1, 2, 3, 4. Por uns 10 anos você tá falando: olha, meu amigo, você quando descer com o seu pet, toda a saída do bloco tem um saquinho. Você vai lá e recolhe. Ninguém obedece. Aí fica aquela sujeira. Aí você resolve colocar uma regra mais dura. Olha, não vou mais advertir. Vai ser uma multa direto, porque cansamos de falar que isso é uma prática que deixa o lugar feio, fedido, né? Não pode ser assim. Atrair doença. Atrair enfim. doença, tem afeta, criança. Afeta um dos S's lá, que foi que a gente A falou agora. saúde. A saúde, exatamente. Então, a pessoa foi multada diretamente porque o Insistiu no erro. tadinho do cachorrinho fez lá a sua necessidade, ela olhou e virou e continuou a vida que segue. Mas deu uma confusão, porque achou um absurdo não ser advertida. Então, assim, foi uma nova regra aprovada em assembleia. Então, as pessoas não têm... Não vai na assembleia? Não pôde ir? Não sabe o que Ok, acontece. pega a ata. Deixa eu ver que foi decidido pela maioria, né? Para entender as Eu regras. tenho um caso curioso que aconteceu também essa semana, no mesmo condomínio aí da plaquinha do menininho, que não pode fazer xixi na piscina, né?
uma criança também. A área de playground do condomínio, ela é fechada por um gradil e com um portãozinho, né? Porque ele fica muito próximo à garagem, né? Então, para ter uma segurança para as crianças, a construtora construiu dessa maneira e colocou uma porta com uma tranca ali. O menino que estava dentro da área brincando, ele quis sair da área e pulou o gradil. Colocou o pé no corrimão, desceu e pulou o gradil. Aplicamos uma penalidade, uma advertência, na verdade, né? E a mãe ligou brava. Mas aonde está escrito na lei, no regimento ou na lei, que meu filho não pode pular o gradil e que isso daí é uma penalidade? Gente. Mas isso é Então, educação de casa. É uma questão já, de né? bom senso, né? Daí eu preparei a resposta para o síndico enviar e falei, síndico, esclareça para ela que isso é uma questão de educação, que deveria ter sido ensinado por ela Pois é. em casa, que não pode fazer isso. Mas ele quer que a gente fundamente? Ok. Quase todas as convenções falam lá que é a obrigação do condômino dar a destinação aos itens, equipamentos da área comum, conforme a destinação A própria. destinação correta. Olha, o gradil, ele é para limitar o acesso de uma área para outra. Logo, a hora que seu filho pulou, ele não deu a destinação correta para esse gradil. Além disso, ele apoiou o pé no corrimão, onde o pé dele pode estar sujo e as pessoas podem colocar a mão e pode gerar algum tipo de contaminação. Então, e daí eu quero voltar nos 3 S's lá. Porque sempre que a gente, mesmo que não tenha uma regra tão clara e específica como não pode pular a grade, Precisa Tá ter, né? subentendido. Tá subentendido. tá subentendido ali em todas as regras. Colocou o pé, pode causar alguma questão relacionada à Ele pode contaminação. escorregar, se enfim. machucar. Então é complicado isso, porque às vezes você precisa desenhar, precisa exigir o óbvio, e quando você cobra a pessoa do óbvio, ela se sente Se ofende. Mas é igual afetada, né? voltando do cachorro. O cachorro, as pessoas que têm cachorro e levam nesse espaço pet, o que a maioria deve pensar dessa forma? Mas não tem faxineiro no condomínio? Sim. Pensam muito, já ouvi muito nossa, isso também. Nossa, eu demais. pago o faxineiro, ele que limpe. Justifica, né? A pessoa Justifica o dessa erro. forma. Não, o faxineiro não é para limpar as necessidades do seu cachorro. Nunca. Não é hoje, não é amanhã e não é no futuro. Então, é isso que eu falo, né? As pessoas faltam bom senso, e dentro disso eu enquadro, no meu entender, como um abuso de direito. Você tem o direito à propriedade, você tem o direito de uso da área comum, você tem direito de você conviver naquele condomínio. Mas você não pode abusar desse direito. Isso, para mim, transgredir regras é abusar. Sem dúvida. Eu vou fumar. Você pode fumar. Você pode, não é proibido, vai fumar na sua casa. Mas a partir do momento que ele... Gente, narguile. Você já viu a fumaça, o fumaceiro que faz o narguile? Vai para as outras unidades. Fora outros eu falo fumígenos. É estranho falar fumígeno, né? Mas para não falar outra coisa, porque deu uma confusão, uma notificação, porque o vizinho de baixo estava... como eu vou falar isso? Tava na maconha, vai. Tava fumando. Tava no outro ser. Cannabis. Vamos me enquadrar tudo no céu. Eu tive um problema essa semana com o carpete, que tacaram fogo no carpete do vizinho. Outro C, carpete. Exatamente. E aqui o cheiro vai... Ok, você quer fumar o seu cigarro, mas assim, a partir do momento que aquilo tá atrapalhando o vizinho, você já tá abusando do seu direito. E às vezes a gente tem que ser criativo, né? Ontem eu escrevi uma penalidade que eu para um condomínio, que eu escrevi que estava sendo exalado odor característico de maconha. Eu não falei que era maconha, não falei que ele estava fumando maconha, eu falei que estava exalando um odor característico, que eu pode falo ser fumígeno para evitar confusão. Mas pode ser um incenso que ele acendeu, pode ser, mas é um odor característico que está gerando incômodo e atrapalhando o sossego dos vizinhos. Isso. Então a gente questão de relação sexual em volume alto. Sim, Nossa, acontece Fica a unidade penalizada pelo fato de estar tendo interação de cunho afetivo com... Ai, que chique. Isso dá um maravilhoso. Dá uma floreada, para não falar outra coisa. Brinca ali com o negócio para falar, pare que já tá feio o negócio. Para que tá feio. É bem isso. Né? Gente, Então... que absurdo. Por isso que eu falo, né? Morar, a gente fala isso, né? Guardadas as devidas proporções, mas morar em condomínio não é para todo mundo. Sim. Porque as pessoas pensam que pode fazer o que quer. Pensa que funcionário do condomínio é funcionário próprio, é funcionário deles, que vai tomar conta da criança que está ali na piscina. Mas o porteiro está olhando. Não, o porteiro não tem essa obrigação. Não tem essa função. Não tem essa função, né? Então, e nem assim, o zelador, eles terceirizam o problema. O morador adora fazer isso, terceirizar problema. Então, isso realmente precisa acabar.
Vocês têm, assim, alguma experiência de algum caso muito bizarro que tenha acontecido, que vocês tiveram que interferir? Qual a experiência que vocês têm disso? Porque tem assunto. Eu tenho alguns casos, é bem complicado. Vamos falar de cachorro, então, né? Bora. Mas vamos falar de cachorro dentro da unidade. Porque mais difícil. tem problema de cachorro fora, mas cachorro Sim. dentro, e não estou falando de latido. Estou falando de dejetos de cachorro dentro da unidade causando problema para a coletividade. Vocês conseguem imaginar a situação? 2 Dobermans dentro de um condomínio, dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, Nossa. que Tadinhos. faziam as necessidades... Tadinhos. Dá dó, Faziam né? as necessidades na sacada, naqueles tapetinhos, colchãozinho. A proprietária jogava, limpava isso daí, jogando pela sacada as urinas. E volta e meia, a hora que os cachorros não acertavam a mira ali, escorria por apartamento de baixo. E daí nós entramos num problema muito complicado, porque o condomínio tem os caminhos para ser seguido. Então, advertência, multa e, enfim, vai caminhando nesse processo. Mas a moradora de baixo estava ficando louca, já estava ameaçando entrar com o processo para o condomínio, falando que o condomínio estava sendo omisso e não estava fazendo nada. Imagina o odor, né? Resumindo, o condomínio, nós entramos com uma ação para remoção desses animais, e logo depois que nós entramos com a ação para remoção do animal, a condômina de baixo entrou com uma ação indenizatória contra o condomínio, falando que o condomínio estava sendo omisso. Então, felizmente, o condomínio tinha tudo organizado para demonstrar que ele não foi omisso, que ele estava fazendo a parte dele, que inclusive entrou com a ação. Só que na ação nossa não foi deferida a liminar para remoção do animal, e na dela foi. Então, quando no processo dela foi deferida a remoção do animal, aí eu desisti da ação do condomínio, porque já perdeu o objeto, né? Sim. Certo. Então, mas é uma situação muito delicada, fora os latidos desses cachorros, enfim. Às vezes um cachorrinho pequenininho lá tem muito mais, E faz são muito mais cachorros barulho. de grande porte, né? Cachorro de Dentro grande do porte. apartamento, eu falo que a pessoa tem que ter senso. Tem. Pois é, eu tenho dó do animal, né? Porque fica ali enclausurado, as pessoas vão trabalhar e fica ali, e animal... Os pequenininhos a gente até consegue. Mesmo assim, eles sofrem, né? Porque os donos ficam fora o dia inteiro, isso. eles choram, aí late muito. Eles não têm culpa, né? Mas as pessoas precisam ter esse bom senso também até para isso, né? Gente, eu não sei se vocês já tiveram problema de conflito com briga de casal. Vocês já tiveram? Este não. Não? Eu tive e assim, foi feio, deu delegacia, foi bem complicadinho. Eu Porque tive tinha agressão, né? Então foi bem Eu tive um que a complicado. síndica tentou intervir. Sobrou-lhe um tapão na cara. Ah, A síndica tomou um tapão, porque aquela máxima de que marido e mulher, que ninguém mete a Então. colher, não é bem isso. Você vai fazer a denúncia, hoje em dia tem até uma legislação tem uma lei que fala obriga, né? obriga o síndico, né? Mas você não vai entrar no meio da briga, né? Porque aí é loucura. Você vai chamar a polícia, vai fazer o que é seu papel. Exato. Agora, sei lá, e separar, essa síndica, ela me ligou, eu falei, liga pra polícia, não entra no meio da briga, não chega perto, e daí ela não me escutou, foi lá e tomou um tabefe na cara. Então, Sabe o que eu acho? As pessoas não estão preparadas para enfrentar esse tipo de conflito. Né? Por isso que tem que realmente chamar a polícia. Você não vai se omitir. Você vê que tá tendo uma briga, tá? Quebradeira, gritaria, você não vai colocar um fone e falar, não é comigo. Então você avisa a portaria, chama a polícia, aí a polícia sim tem condições, já tem toda uma expertise para chegar lá. E se o cara, você não sabe se o cara tá armado, tá com uma faca, Exato. aí você vai lá abordar, tá com os nervos, né, aquele calor da briga, e vai estar mesmo, né, então aí você acaba até prejudicando, até aumentando o problema, né, foi lá para resolver, você vê, acabou apanhando, né. Mas, gente, o papo tá muito legal. Você que está nos assistindo, que estiver gostando dessa conversa, que já passou por algum perrengue desses, ou algo parecido que a gente está comentando aqui, manda aí pra gente. E não se esquece, vamos lá, eu vou decorar, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos e os seus não inimigos. necessariamente Não, nessa ordem, mas faça tudo isso. É isso mesmo. O importante é fazer com que a nossa informação, que está chegando aqui de uma maneira bem descontraída, chegue para as pessoas que gostam, que queiram entender como é que é a vida condominial, né? A gente respira isso todo dia, então a gente tem o que fazer e tem como ilustrar esses problemas. Eu tenho certeza que muita gente pode até estar se identificando com o que a gente está falando, porque infelizmente acontece mesmo, né? Você estava falando, né, de
de morador, de abuso de direito. A gente, hoje me ligaram falando que um ex-morador passou em frente ao condomínio e uma pedra foi lançada. E o carro dele foi lançado, foi atingido por essa pedra. E ele quer providências. Eu não posso ficar nesse prejuízo. Então, você vê a que ponto... Isso que eu falo, gente, as pessoas precisam aprender a entender que... ocupar o seu lugar, né? Como que ele acha que uma pedra, que ele não sabe de onde veio, mas ele acha que veio do condomínio. E ele quer uma indenização. Então só piora, né? Só piora. Só piora. Eu já tive algum... Gente, desculpa eu ficar falando assim, mas é que vai falando, vem chegando tanta coisa na cabeça. Um condomínio que eu fechei contrato há pouco tempo, comecei com a assessoria deles, aconteceu uma coisa muito curiosa. O ex-síndico, ele foi destituído. Destituição, os condôminos chamaram, conseguiram convocar a assembleia lá com um quarto e ele foi destituído. Maravilha. A síndica nova entrou, me contratou, comecei a trabalhar, falei, tem um monte de coisa para resolver, mas eu não esperava que eu fosse ter que resolver um problema com esse ex-síndico, dele entrar no prédio, num dos blocos, com um saquinho com uma massa marrom dentro. Depois no vídeo da câmera a gente vê ele saindo com um saquinho sem a massa marrom dentro. Opa. E na sequência uma denúncia de uma pessoa que estava descendo a escada no momento onde a massa marrom saiu de dentro do saquinho. Então a denúncia falando, fulano de tal pegou fezes e colocou na porta de outro condomínio. Gente, surreal. É a situação que é uma loucura. Surreal. Eu tenho visto cada coisa nessas últimas semanas que se eu pudesse eu mostrava um vídeo aqui de ontem que a síndica me mandou também. Depois fora do ar eu vou mostrar. Meu Deus. Mas você vai mostrar a massa marrom? Não, é esse vídeo. É outro caso agora, é outro caso. É um cara surtado, ele e a esposa, eles vivem surtados na verdade, e ele nu, correndo pelo condomínio com uma faca na mão, com uma criança no colo. Mentira. E correndo atrás para matar a esposa. É umas coisas que é muito louco esses negócios, né? É aquilo que você falou, a falta de empatia, o nível de tolerância. Esse caso aí eu já acho que é um caso até para internação, sem um caso dúvida. de problema psicológico, né? Mental, não sei. Continuar residindo no condomínio, né? É um perigo para os demais condomínios. Com certeza, com certeza. Mas aí quando a gente pega um caso de uma doença, por exemplo, num condomínio, Soraya, que sei lá, um autismo. Como você vai lidar com uma situação dessa? É delicado, né? É todo um contexto, né? A gente percebe aqui que tudo que a gente está falando, o síndico tem um papel muito importante. Desculpa, só me corrigir, tá? Sim. Autismo não é doença. Eu falei uma doença e depois eu dei um exemplo do autismo, que é a condição. Sim, que é uma condição. De qualquer forma, doença ou uma condição, o síndico tem um papel muito grande. Uma perseguição de um marido e mulher, um cachorro que esteja sofrendo maus tratos, né? Tudo isso hoje a gente tem que ter essa consciência e passar para o síndico que também ele tem que ter essa consciência nesse sentido de que essas questões chegaram de uma forma legal, hoje já está em legislação prevista, ele tem que tomar essas providências porque senão ele também estará sendo omisso e de certa forma também estar orientando a cada um. Então o síndico ele tem que ter um papel de mediador, de orientador, de consultor, mas não babá. A gente tem que delimitar que o síndico também tem sua vida própria, tem seu horário, tem lá as questões para resolver, mas que ele assumiu a partir do momento que ele disse o sim, né? Ele não pode se omitir, né? Ele disse seu sim na Assembleia, então ele tem que ter essa consciência de que tudo isso veio junto com essa função que ele está exercendo. E aí a gente fala, mas ele tem que saber de tudo? Não, ele não tem que saber de tudo, mas ele tem que saber que profissionais procurar para melhor orientar ele naquela ou outra situação. Então, casos de animais, pessoas com doenças, idosos abandonados, que a gente sabe que também existe muitas situações. Você até comentou uma situação específica sua, familiar, de sua mãe. A gente sabe que tem esse auxílio, né, um apoio. Acaba que o condomínio ele dá também esse resguardo, né, esse amparo. Porque bem ou mal, se você tem um mal súbito, você puxa o interfone do gancho, toca para um vizinho, é mais fácil até do que falar com o filho, que às vezes está num outro bairro, você consegue falar com o porteiro, talvez ali uma ajuda seja mais rápida, né? Sim. Então a gente vê como uma vantagem de morar em condomínio, mas tudo isso a gente vê que no fim acaba centralizando no síndico, que precisa estar bem amparado com uma equipe, né? Uma equipe sem dúvida. No todo. E essas questões ele tem que tapar, ele tem que ter ciência. Ainda que a convenção seja muito antiga, que a convenção seja uma convenção colicopia que veio da incorporadora, e talvez ainda fale, tem que descer com o cachorro no colo.
A gente já sabe que hoje está pacificado, está diferenciado, eu não posso me ater àquilo. Então ele precisa estar preparado que isso tem que ser levado para a Assembleia, que isso precisa ser discutido, trazer a justificativa. Então eu entendo que vai servir também o nosso programa para dar essas instruções e orientações, não só para os condôminos, que é importante que saibam dos direitos, também dos deveres, mas acima de tudo para o síndico. Sem dúvida Que nenhuma. como vai trabalhar tudo isso? Por onde ele começa em todas essas questões? Então, aquilo que você falou, né? A partir do momento que ele se candidatou, ele foi eleito, ele está assumindo uma carga de responsabilidade muito grande, né? Perfeito. Então, ele tem que ser uma pessoa muito proativa, porque os problemas acontecem todos os dias. Ele está lidando com pessoas. O condomínio, como você falou, é um organismo vivo. Tudo acontece a toda hora, a todo instante. Então, ele tem que estar preparado. Ele não tem como saber tudo, óbvio, ninguém sabe tudo. Sem dúvida. Mas ele tem que estar assessorado por uma equipe, de repente, de engenheiro, para poder fazer toda aquela manutenção, verificar todos os problemas daquela manutenção periódica para evitar um problema maior, um jurídico para tirar uma dúvida, né? Então, assim, não dá para você falar que não sabe, que não sabia que era isso. Não cabe mais. O síndico de hoje, ele tem todas as ferramentas para estar super bem informado. E uma ferramenta é o nosso podcast. Essa é uma delas. Porque o juiz às vezes fala que pode, mas às vezes fala que não Às vezes fala pode. que não pode. E muitas vezes fala que depende. O depende é o que a gente mais fala, né? Porque depende da lei, depende do que está na convenção, depende do que está no regulamento, né? E às vezes depende do usos e costumes, porque às Usos e vezes costumes, exato. tá ali na convenção de uma forma, mas o condomínio fez tantos anos de uma maneira diferente, aquilo ali já se incorporou ali dentro daquele contexto e é aquilo, né? Só não deu Exatamente. tempo de atualizar. Patrícia, você tem, assim, aconteceu alguma coisa com você pelo todo esse tempo? Você já advoga para condomínio já há um tempão, né? Fale algum conflito que você teve na hora de cobrança ali, por exemplo. Pronto, que gente, cobrança. Nossa, que a A gente cobrança escuta várias histórias, né? É o desconto, né? É, desconto. Gente, O inadimplente quer desconto. Meu Ele Deus. deve milhões, porque tem os condomínios de 5, 6 mil reais, é onde a gente A cota, atua né? hoje. A cota Alto padrão. condominial. Deve 3, 5 anos de condomínio. Ação judicial correndo. Aí ele liga e fala assim, você me dá um desconto? É. Você tira os juros e multa? me dá eu até pago à taquicardia vista. quando eu escuto isso. Assim, então... E numa situação dessa é até difícil de repente entender a desculpa que ele vai dar para estar pedindo esse desconto, né? Porque o cara que tem um imóvel num condomínio com esse valor, não dá para Mas falar... sabe por que ele pede desconto? Eu vou falar. Ele acha que condomínio é banco. Sim. É. É simples. Eu falo sempre isso. Condomínio não é banco. O condomínio não tem lucro. Uhum. O condomínio, os juros que é cobrado, são juros legais, não tem nada de abusividade. Porque é a Exato. primeira coisa que eles falam, eles não falam isso? Tá abusivo. Esses É igual banco, juros. você tá cobrando juros de banco. Ou a fala multa que de fez banco. um acordo com o banco e o banco deu 90% de desconto. É exatamente. Então, eles fazem Faz uma essa analogia. equiparação Faz. que é um absurdo. Então, por isso que a gente tem que doutrinar. Isso. Eu falo, tem que não E se mesmo, cansar. e mesmo explicando, né? Não posso dar desconto, isso vem da convenção, para me te dar desconto, eu tenho que chamar em assembleia. Eu não dou nem ideia. Eu nem falo Dando isso. ideia, ele fala, vamos chamar uma assembleia então. Não pra isso. Nossa, eu caí na besteira de Mas falar isso. aí Ele é- queria uma assembleia. Mas Bom, e fizeram, né? Mas não foi aprovado. Mas Não olha vai. quantas pessoas você movimenta E o custo? o custo custo disso. pro condomínio, né? Porque a administradora vai lá, né? Vai Às vezes se com outras disponibilizar. questões muito mais... Mais mas aí eu, como importantes. ele dá essa ideia, então vamos marcar, assim, tá bom. Então, assim, ó, o custo é seu. Você vai ter mais um Isso, custo. perfeito. Boa. O custo da assembleia é seu. Excelente. Excelente. O custo... Ah, nossa, mas vai aumentar. Eu falei assim, você não quer levar o problema para ser discutido junto com os outros condôminos? Foi você e a linha de emprego. Gente, E é uma bobagem, porque os condôminos que vão na assembleia estão todos adimplentes. Exato. Vão. Você acha que eles vão acabar? passar a mão na cabeça e Vão. falar assim, ah, tá Eles pagaram por não. quantos anos aquela dívida Exato. para ele? É. Foi eles que pagaram. Exato. Pois eu acho que é o pior caminho para quem insiste, né? Uhum. Porque ele vai passar vergonha. É a mesma coisa a pessoa que recorre de uma multa bem fundamentada. Ela vai acabar sendo exposta em assembleia, porque Quer o levar... último órgão que vai julgar ali vai ser a recurso. assembleia se vai retirar a multa ou não. Mas semana passada mesmo. Semana passada eu tive um leilão e o débito alto, e ele liga. De um dia anterior. E tem como
terminar, parar com esse leilão, não quero que ocorra. Assim, tem. Você Depois- tem que Vai lá e depositar à remata. vista. É, isso aí. Isso. Mas como assim depositar à vista? Posso parcelar? Não. Uhum. Você sabe qual é o custo de um leilão? É. Que é o senhor que vai pagar o leilão no Aham. final também. Exatamente. Não, ele nem voltou. É. Nem chamou pra fazer acordo. Mas eu Ah, acho então que foi. eu acho que é só meio só que ele tava correndo, por quê? Porque o apartamento tá alugado. Ah, tá. E aí, pra quem tá alugado, deve ser algum bambambam aí e não pode chegar lá o oficial, né? O leiloeiro, pra fazer a avaliação. Não tem eu acho que é como. sabe esse pegar, pegou? Eles Uhum. chutam. Eles tentam. Exatamente. Vou tentar aqui. O não eu já tenho, né? Mas sabe o que que é legal também? O síndico, numa hora dessas, ele se posicionar. Pegar firme, Porque, né? eu vou falar com o síndico. Faça favor. Exatamente. Chegando a você no seu escritório me dar um desconto, você vai ser firme. Sim. Não posso dar, tá na convenção, é determinado, aqui tá em lei, os juros são legais, ok. Você consegue colocar de uma forma profissional, bem pontual. O difícil é chegar, ô José, você é síndico, meu amigo, vem cá, escuta aqui, Exato. me dá um desconto. E aí é essa posição que o síndico Não, tem que e manter. eu já passei por várias situações como essa, porque a gente super firme no escritório, não pode, não pode. Aí foi lá com o síndico, Sim, doutora, então, Uhum. poxa vida, tal. Eu falei assim, então é o seguinte, você sabe que você corre um risco que você vai colocar do seu bolso. Porque se Exatamente. você vai abrir um precedente perigosíssimo. Se você conceder desconto para um, você vai ter que conceder para os Pra demais. E de forma irregular, Totalmente ilegal, irregular e total prejuízo dele. para o próprio condomínio. Então, assim, a gente não se cansa de falar, porque uma hora aprende, muitos já aprenderam. Então, ele fala assim, eu não vou te dar desconto, sabe por quê? Você é meu amigo e tal, mas senão eu vou ter que pôr no meu bolso. Sim. Uma coisa que funcionou para mim em alguns casos é que você fala pro condomínio, ó, tá na lei, os juros, ele não é abusivo, é legal, mas quando você fala, ó, tem uma ata de assembleia falando que não pode dar desconto, às vezes o efeito moral não muda nada pro efeito legal, porque você não vai poder dar desconto de maneira nenhuma. Sim. Mas o efeito moral de você falar, ó, tem uma ata falando que não pode dar desconto e que a forma de parcelamento é essa. E o síndico anda com isso embaixo do braço. Que bacana. Desconto, não, tá aqui, ó, vocês que decidiram. Não posso fazer nada, a culpa não é minha, hein? Então é um escudo. É votação. uma alternativa. Eu só acho que você determinar a forma de Isso parcelamento, depende. acho que ingessa um pouco. Isso depende muito do perfil de condomínio, né? Isso, Sim, isso. Então tem alguns condomínios que para mim funciona muito bem, uma tabela aprovada. Isso. E a cada 2 anos, 3 anos, você abre um refis, assim, ó, é a oportunidade que você está tendo Agora. para não seguir aquela tabela. É essa. Exato. Mas tem outros que a tabela realmente não funciona. Então isso vai muito do Vai de perfil. condomínio para condomínio, né? Mas isso é uma coisa que eles realmente insistem bastante. Eu acho que é uma das maiores dores, né? Do síndico é a inadimplência, né? Essa falta de consciência que eles dos moradores para entender que essa falta de pagamento desvaloriza o imóvel. Uma né? bola de neve. É uma bola de neve. Você De não repente- consegue fazer dinheiro. melhorias. De repente impede você ter condição de fazer um investimento, por exemplo, com monitoramento, para você resolver os outros problemas. Pois é. Cocô, criança, esse tipo de Exato. coisa, né? Mas sabe a impressão que dá? Que ele fala assim, não é problema meu, Uhum. né? Eu não sou obrigada a pagar. Então, assim, não mora em condomínio, gente, Isso. sabe? As pessoas precisam entender que aquele dinheiro faz falta. Aí querem fazer um parcelamento muito longo. Quanto mais rápido esse dinheiro voltar para o condomínio, mais rápido o caixa fica em ordem, mais rápido você consegue fazer uma reserva, fazer uma reforma, melhorar a piscina, trocar o parquinho. Olha quantas melhorias tendo dinheiro, gente. Pagar as contas em dia. Pagar as contas em Sair dias, dos né? juros em A multa. gente fala assim, dá desconto. Eu falei, você acha que a gente tem desconto para pagar o funcionário? Não. Não tem Nem desconto. imposto, né? O imposto, você tem desconto no imposto? Então, assim, é muita coisa envolvida e eu acho que a gente tem que realmente bater nessa tecla. É importante esse nosso encontro que a gente vai ter aqui semanalmente, né? Para levar esse tipo de informação de conscientização. As pessoas precisam aprender a morar em condomínio, não é simplesmente chegar, tem que entender, tem que saber se é o perfil dela, entender as regras, né, para poder realmente viver
de uma forma mais harmônica, você poder cruzar com o seu vizinho no elevador sem fazer cara feia, tudo bem que você já falou. Eu assim, fecho a cara, põe o fone. né? Você Por fecha isso que a eu também cara. não Você moro é em um conjunto. antissocial. Eu sou Ó, antissocial. cuidado que hoje é jurisprudência. Aliás, o antissocial é um bom tema pra gente É um falar, bom tema. pra gente Dúvida. falar. que realmente tem Eu muito, tô com um muito caso assunto. aqui que eu acho que seria bom a gente agendar já pro próximo programa, vocês me ajudam a pensar. Excelente. Que bacana. Excelente. Várias decisões já na É, tem vertente, bastante decisão nesse judiciais, né? sentido. Então, Acho Bom, que era isso. Todo mundo aqui tem Instagram. Por favor, siga. Quer passar seu Instagram, doutora? acho que tá. Tá passando aqui? Tá Eu acho que na passando. medida que a gente vai falando, vai... Pela vinheta. Então, Tá divulgando quem pra estiver gente não errar. nos vendo e ouvindo, por favor, nos siga no Instagram, que sempre Isso. tem matérias novas, novidades. E, gente, só tenho a agradecer. Gratidão de verdade estar aqui. Estou com o coração, assim, peludo. Porque eu amei estar dividindo a mesa com vocês. Vocês moram no meu coração. E no próximo programa, próxima quinta, 19 horas, nesse mesmo bate-local, Isso aí. nessa mesma bate-hora, estaremos aqui para falar mais de condomínio. E espero que vocês tenham gostado, que curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira com essas informações, de uma maneira muito mais tranquila, Sutil, leve, sutil, leve, com um pouquinho de humor, mas é esse recado que a gente pretende dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque aqui o jurídico Diz diz que pode. Obrigada.